Olá, meus amigos, mais uma vez boa noite a todos. O meu muito obrigado. Nesta segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021, bora lá para mais um vídeo. Vamos falar aqui da política. Não, vamos falar da história geral. Vamos voltar lá atrás e falar agora da Segunda Guerra Mundial. A era hitleriana na Europa, na União Europeia. Bem, eu vou falar aqui, certamente continuar falando de Adolf Hitler, Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler, o responsável responsável pela a Segunda Guerra Mundial. Depois que finalizou a Primeira Guerra, que Hitler passou todos aqueles anos, Hitler foi preso. Após a soltura dele da prisão, obviamente depois dele estuprar uma sobrinha, né? Essa sobrinha veio assim enforcar e deixou uma carta direcionada para a polícia denunciando o Führer de estupro. Na prisão, o Hitler escreve um livro que não vendeu nada. Veria depois, quando ele foi nomeado chanceler de Lindenberg, aí o livro sim foi vendido. E depois de um ano na prisão, Hitler sai da prisão e ele, com saudade da sua terra natal, da Áustria, viaja lá para a sua terra. Viaja lá para a Áustria para tirar umas férias, para dar uma relaxada, comer uma comidinha melhor, porque o cara estava na prisão passando fome. E nessa sua visita ele, obviamente lá teve a notícia que o partido nazista que disputou as eleições fora muito mal, fora um desastre, perdeu as eleições. Quem ganhou foi o Lindenberg. E o Hitler, em vez de ficar chocado, frustrado com isso, ele achou até bom. Ele deduziu que o partido sentiu falta dele com a derrota. Então o Hitler volta. Ainda não era Führer, era o Hitler. Ele volta para a Alemanha com sua prima. A Alemanha com um caos instaurado, uma pobreza profunda, fome, miséria. Hitler chega na Alemanha, vindo da Áustria, se apresenta para o partido, né? Para surpresa de todos, todo mundo ficou ali olhando para Hitler, quieto, não é possível. E Hitler começa a discursar. Em seu discurso ele começa a dizer: eu vou poupar de vocês o peso da derrota do partido, eu vou tirar esse peso das costas de vocês, não vou culpá-los por essa devassidão, mas vou dizer uma coisa: eu liderarei e a ordem era vencer, vencer as eleições. E ele ainda deu garantia: caso fosse derrotado, vocês enrolem-me em uma bandeira suástica. Então, foi o que ele disse para o Goebbels. Suástica era um terreiro de macumba, onde o Hitler ia ali para se consultar, para se proteger. Tinha vários gurus ali, gurus deles. Ah não, gente, pera lá. Não, suástica era a bandeira do partido nazista lá, bandeira vermelha lá. E o que todos concordaram, todos ali gritavam e bradavam ali: viva Hitler, viva a Alemanha, viva o partido nazista.
já começaram a estender a mãozinha para cima. O que aconteceu? Que Hitler assumiu o partido e já começou a trabalhar que nem um louco, a fazer a campanha, viajando praticamente 10 vezes por dia. Trabalhava muito, trabalhava mais que o Bolsonaro em 2018. Trabalhando cada vez mais, dando entrevista, fazendo campanha, visitando partido, discursando. Estava muito bom nas oratórias. Veio as eleições, mas acontece que o Hitler perde as eleições. Ficou em terceiro lugar. Quem venceu foi um tal de Marechal Lindenberg. E o Hitler fica muito abatido, decepcionado, frustrado, mexido com a derrota, especificamente com a Alemanha e com os alemães, né? Aí, Marechal fazendo a festa, comemorando a vitória, e o que ele faz? Vai para casa. Quando ele abre a porta de sua casa, ele vê Jelly, enforcada, sua sobrinha. A tal que tinha enviado uma carta à polícia dizendo o motivo de suicídio. Havia sofrido abuso sexual da parte de Hitler. Aí o Hitler pensa, é o fim da minha ambição política. É o fim. Agora acabou. Porque naquele tempo isso aí era muito imoral, desmoralizante. Ninguém perdoava as autoridades alemães. Se não fosse tal do Goebbels, né, que gastou uma pequena fortuna para subornar as autoridades da época e livrar a pele do Hitler desse abuso sexual, desse enforcamento, tudo isso. Mesmo se livrando de tudo isso, continuava triste e depressivo. Ele dentro da mente dele não conseguia tirar o crime, um dos crimes que ele cometeu. Então, o tal Goebbels, que era o ministro do Hitler, virou ministro do Hitler, vai no partido nazista atrás de uma pessoa para substituir essa sobrinha. E acha uma secretária lá do partido, a Eva Braun. Então ele pega a Eva Braun, que é muito parecida com a sobrinha, mesma característica, e se apresenta ela para Hitler, e Hitler se apaixona por ela, bem na época da crise de 99, do caos econômico instaurado na Alemanha. Aparece Eva Braun para animar Hitler, se apaixonou por Eva Braun. Havia muita fome, muita miséria, prostituição, confusão, briga. E Hitler começou a discursar novamente. Começou a trabalhar que nem louco, né? E começou a se apresentar como salvador da pátria, como um herói para o povo alemão e o partido nazista. Aproveitou a crise da Alemanha para começar a discursar, né? Dizia, olha, eu não avisei, era preciso centralizar o poder. A Alemanha, que era governada pela tradição do império de uma só família, formada pelo primeiro e segundo Reich, a família Havelange, era quem governava. E todos ficam apoiando Hitler. Até o Lindenberg, que ganhar a eleição, começou a simpatizar com Hitler, convida o Hitler e nomeia Hitler chanceler do seu governo. E Hitler ganha poder e consegue tocar todos os seus projetos. O que ele faz? Ele une os chefes das Forças Armadas. Nessa união, ele vai visitar Mussolini, seu amigo, seu ídolo, era fã do homem, né? Chegando lá na Itália, Mussolini recebe Hitler, exibe seu exército, expõe todo o seu império a Hitler. Hitler fica nervoso, não deixa aparecer, mas fica com muita inveja de todo aquele império que Mussolini tinha. O homem era fã do Mussolini, do
fascista. De modos que, quando o Hitler volta para a Alemanha, volta irritado. E Hitler então começa a olhar para Mussolini e começa também a fortalecer as suas forças armadas, que estavam desanimados, né? Que diziam o seguinte: como você quer fortalecer as forças armadas, você já é chanceler, você é responsável pela SA, né? Que ele comandava como chanceler na Alemanha. Que na verdade essa SA era um bando de bêbados, anarquistas, bagunceiros, né? Então, o que faz Hitler? Forma a SS, soldados leais, que Hitler formou, com uniformes negros. Hitler então pega a SS já formada e mata 3.000 da SA numa noite, uma noite conhecida como a Noite dos Punhais. Os nazistas mortos por Hitler. A primeira coisa que Hitler fez foi matar os próprios nazistas, 3.000 da SA. Hitler, que se unira à força armada, tinha matado 3.000 SA, sobrou então um incômodo dentro da Alemanha. O tal Lindenberg, que era o Reich. Certa noite, Lindenberg e Hitler estavam juntos em uma varanda, vendo o exército da SA desfilando, que era apenas de 1.000 homens, mas que passavam e davam a volta no palácio, sendo que Lindenberg já era velhinho, meio gagá. Diz para Hitler: este é um exército tão numeroso, tem aí mais de 100.000 homens, mas na verdade o exército desfilava, dava a volta no palácio e vinha desfilar o mesmo exército novamente. Então ele não via nem o começo nem o fim do exército, achava que o exército era grande. Mas acontece que o Lindenberg acaba também por morrer. E o Hitler então proclama a união da Alemanha com a presidência. Tudo que ele queria, chegando onde ele objetivava. Ele assassinou e excluiu 2 cargos e ressuscita apenas um, e se autoproclama o grande Führer, fundando então na Alemanha o Terceiro Reich. Obviamente caçando todos os seus inimigos e fortalecendo os amigos. Hitler começa a fabricar armas, começa a fabricar ogivas, desmonta, esconde, diz que eram jet skis, para que os ingleses e franceses não proibissem de fabricar essas armas. Fabricava tudo escondido, submarino e tudo mais, tanques, armamento bélico de guerra. Mas a verdade é que o Hitler acabou com o desemprego, virando uma pessoa muito popular, porque o desemprego saiu de 70% e vai para 1% apenas, ganhando popularidade de crédito nacional na Alemanha, aonde Hitler caminhava cada vez mais para a guerra. Persegue os comunistas, queima o parlamento alemão e acusa os comunistas de botar fogo. Hitler vai e proíbe os partidos comunistas, constrói campos de concentração para comunistas, porque ele não fez campo de concentração primeiro para judeus, mas sim para comunistas. Mas os judeus não escaparam, porque o tal Führer também começa uma grande perseguição a todos eles, os judeus. O Goebbels disse num jornal, inclusive, na Alemanha, que Jesus não era judeu. Esse Goebbels era amigo do Hitler, ministro de guerra dele, dizendo que respeita mais uma prostituta vadia
que uma judia casada. E começa a perseguição. Ele na época era um ministro de Hitler, o Goebbels, e disse essas coisas dos judeus. Era uma coisa muito imoral, uma falta de respeito tremenda, mas os alemães concordaram, empolgados com o crescimento econômico, obviamente, que ele proporcionou na Alemanha. Cada vez mais o Führer fizeram campanha contra os tal judeus, fechando suas lojas, queimando suas casas, inclusive uma noite dos cristais, meteram fogo em tudo, expulsaram os judeus, e os judeus decidiram e começaram a perceber que era hora de ir embora da Alemanha, aqueles que conseguiram. E Hitler, com essa faceta de exterminar os comunistas, ganhava apoio dos franceses e ingleses, que diziam: vamos deixar esse maluco fazer um serviço sujo, acabar com esse comunismo, porque nós também não toleramos eles, e tá tudo certo. E deixava o Hitler fabricar suas armas, contanto que ele matasse os comunistas. Afinal, para os franceses e ingleses e o Hitler, o comunismo era uma praga e a cura era o Führer, que fazia cada vez mais armas. Inclusive a área de fronteira lá da Renânia, aquelas montanhas, aquela área que perderam na Segunda Guerra devido ao Tratado de Versalhes, a França e a Inglaterra decidem retornar isso para a Alemanha. Novamente, o crédito do Führer era grande. O exterminador de comunista. Fechava o Partido Comunista, matava os rebeldes. No Brasil também, o movimento comunista chegou a fazer o Getúlio Vargas a fechar fábricas aqui devido a esses movimentos. O Hitler, na verdade, fez uma guerra civil na Alemanha contra os comunistas, dizendo: eu vou matar todos os comunistas. Então, como vocês percebem, os campos de concentração foram feitos inicialmente para os comunistas, mas o Hitler decidiu também perseguir os judeus. Veja que o homem fabricava armas escondido, já com a intenção de fazer guerra, de ganhar território. Era um cara que cometera abuso sexual, um homem frustrado, porque na verdade o Hitler era um monobola. Monobola era um homem que tem só uma bola. Lá no feto, em vez de as duas bolas descer, uma desceu e a outra não chegou a descer. Ele tinha uma bola só, então por isso ele era um homem frustrado. Mas isso não era problema para ele, sexualmente. Abusaram de sua prima, sua sobrinha, e se safou disso graças ao seu amigo Goebbels, que gastou uma fortuna para livrá-lo da pena severa. Mas eu vou parar por aqui nesse vídeo. Vou gravar outro dando continuidade. Uma boa noite, porque começou a chover, acabando com o calor por aqui. Até mais.